Olá, meu amigo. Olá, minha amiga, tudo bom? Vamos conversar agora sobre translação e rotação de espelhos planos. Por que isso, César? Porque no nosso cotidiano, a gente várias vezes desloca-se em direção, tá, de um espelho plano, tá? Ou esse espelho plano desloca-se em direção a gente, ou seja, está ocorrendo aí uma translação, ou do espelho plano ou nossa. Isso gera algumas consequências nas imagens. Do mesmo jeito que a gente encontra situações onde os espelhos planos sofrem rotações diante dos objetos. Isso também gera algumas consequências nas imagens. Então a gente vai mostrar que consequências são essas. Lógico que tem uma matemática um pouco mais apurada nesses casos, que não é mais cobrado no ensino médio deduções de determinadas equações, e sim conclusões e aplicações, tá certo? Então preste atenção, é super interessante essas ideias, são super interessantes essas ideias. Então vamos lá. Translação de um espelho plano. Vamos imaginar a primeira situação onde o objeto encontra-se fixo, tá certo? E o espelho sofre um certo deslocamento. Perceba que eu tenho aqui um objeto e a imagem e o espelho. Eu coloquei essa figura com os quadradinhos para que você percebesse mesmo essa distância. Então veja que o objeto está a 2 quadradinhos do espelho e a imagem também, tá certo? Bom, vamos deslocar esse espelho. Perceba que o espelho, situação 1, situação 2, que o espelho na situação 2, o objeto permaneceu na mesma posição, mas o espelho andou 2 quadradinhos para a direita. Acho que todos estão percebendo isso daí, tá certo? Obviamente agora o objeto está a 4 quadradinhos desse espelho. A imagem também estará a 4 quadradinhos desse espelho. Ótimo, isso é óbvio. Mas perceba o seguinte, que o espelho andou uma distância D, equivalente a 2 quadradinhos. A imagem deslocou-se de uma distância 2D. Não sei se você percebeu isso daí. Perceba que a imagem, em relação à posição original, ela se deslocou o dobro daquilo que o espelho se deslocou. Faça assim. Qual era a distância entre o objeto e a imagem? 4 quadradinhos, não é isso? Qual é a distância agora entre o objeto e a imagem? 8 quadradinhos. Então, a imagem andou 8 centímetros, por exemplo. Tá? Ela está a 8 centímetros e antes ela estava a 4 centímetros. Pronto, pense assim. Então ela se deslocou 4 centímetros, enquanto que o espelho andou 2 quadradinhos, andou 2 centímetros. Consequentemente, o deslocamento do espelho em relação ao objeto é o dobro do deslocamento da imagem em relação ao objeto. Então, ó, nessa situação, o deslocamento em relação ao objeto em relação ao objeto, você pode escrever que o deslocamento sofrido pela imagem é o dobro do deslocamento sofrido pelo espelho. Obviamente, vou repetir, em relação ao objeto que está fixo, nosso referencial inercial. Se eu dividir essa equação pelo tempo, eu fico também que a velocidade da imagem em relação ao objeto é o dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto. Isso aqui é para a situação onde o objeto seja o nosso referencial. O objeto esteja fixo e o espelho esteja se deslocando. Mas existe uma segunda situação, que é aquela onde o objeto está se deslocando e o espelho está fixo, o espelho está parado. Como iria funcionar isso daí? Preste atenção, é o nosso próximo slide. Está aqui. Imaginemos aqui essa senhora, essa modelo, diante desse espelho. E ela está indo de encontro ao espelho, tá certo? Se ela anda 1 centímetro de encontro ao espelho, essa imagem também tem que andar 1 centímetro indo de encontro ao espelho. Até porque, ironicamente falando, ela não pode chegar e a imagem chegar depois. Seria ridículo, seria hilário isso daí. Então, uma coisa é certa,
Velocidade do objeto em relação ao espelho é a mesma velocidade da imagem quando o objeto se desloca em relação ao espelho. Obviamente, eles têm deslocamentos iguais. O que você precisa entender é que ele pode pedir aí uma velocidade relativa entre o objeto e a imagem. E aí é óbvio, pelo que você já viu na física mecânica, que a velocidade relativa entre o objeto e a imagem, por eles terem sentidos opostos, é exatamente o dobro. Tá certo? Você vai somar a velocidade do objeto com a da imagem. Tá? Mas perceba que quando o espelho está parado, o que você faz diante desse espelho, sua imagem faz idêntica. Até porque tem que ser mantida a mesma distância. Repito, iria ser ridículo se tu corresse diante do espelho, chegasse e a tua imagem chegasse depois. Então tem que chegar junto, então tem que ter a mesma velocidade. Senão seria hilário isso daí. Tá bom? Então isso é o que envolve translação diante de um espelho plano. E a rotação. Aí você olha para essa figurinha e fica logo espantado. Normal você ficar espantado. Essa figurinha mostra basicamente como é o traçado dos raios refletidos em um espelho plano antes dele sofrer rotação e após ele sofrer rotação. Mas o mais importante disso é a consequência. A gente vai explicar também essa figura, mas a consequência é mais importante. Tá certo? Imaginemos essa situação E1 aqui. Então, a gente tem um raio incidente aqui. Tá certo? Nesse espelho é 1, enquanto ele está nessa posição. Teremos um ângulo de incidência em 1, um raio refletido em 1. Aí eu coloquei aqui, o raio refletido antes da rotação desse espelho. Tranquilo até aí? Bom, beleza. O que é que eu irei fazer? Vou rotacionar esse espelho de um ângulo alfa. Esse espelho ele vai sair dessa posição que ele está e ele vai ficar na posição E2. Agora a posição dele é o E2, então esqueça o E1. Então, o meu raio incidente que antes tocava nesse espelho aqui, ele vai seguir, vai ser refletido, vai incidir aqui e vai ser refletido para cá. Beleza? Veja que antes o raio refletido era esse, agora o raio refletido é esse. E o raio refletido tem tudo a ver com a imagem, é ele que informa a imagem. Se você olhar direitinho os prolongamentos, veja que o raio refletido antes da rotação tinha essa direção, e o raio refletido após a rotação tem essa direção. Consequentemente, o raio refletido sofreu uma rotação também. E qual a relação matemática dessa rotação do raio refletido com a rotação do espelho plano? Geraria um certo trabalho a gente fazer essa dedução e que não seria necessário, tá, para o que tem sido cobrado no ensino médio agora. Então, através de relações matemáticas, a gente chega a essa conclusão aqui. A relação entre o ângulo θ, delta e o ângulo alfa é delta igual a 2 vezes alfa, tradução. O espelho, caso ele gire 30 graus, a imagem gira 60 graus. Se o espelho girar 45 graus, a imagem gira 90 graus. Sempre assim, César? Sempre assim. César, mostra na prática pra gente aí. Mostro. Tem uma figurinha aqui, ó, que mostra isso daí. Tá aí, ó, temos um periscópio. Tá certo? Esse periscópio usa 2 espelhos inclinados de 45 graus. Como é que ele funciona? Primeiro, se esses espelhos foram rotacionados de 45 graus em relação à direção do raio refletido, a imagem girará 90 graus. Então, imaginemos uma imagem aqui. Essa imagem aqui. Uma florzinha aqui. Beleza? A imagem dessa flor, quando ela for refletida nesse espelho, ela vai girar 90 graus, porque esse espelho girou 45 graus. Então, essa imagem, quando for refletida, ela vai ser refletida e ela vai vir assim. Ela gira 90 graus. Tá certo? Deixa eu só retificar aqui. Ela vai vir assim, né? Desculpa. Ela gira 90 graus essa imagem. Tá certo? E ela vai bater nesse espelho aqui, que também está inclinado de 45 graus. Daí ela gira de novo 90 graus, então ela vai chegar assim para esse rapaz enxergá-la. Tá certo? Então ela sofre 2 giros de 90 graus e ela volta a ser aquela situação que era antes. Então, esse raio vem, reflete-se aqui, mas as imagens vão girando 45 graus pelo espelho, 90 graus a imagem gira. Você encontra muito isso em supermercados, mercados, quase que não sai. Você encontra aquelas fruteirazinhas, você tem aqui, os espelhos ficam assim. E aqui você, os espelhos ficam assim, e aqui você tem o balcão com essas frutinhas aqui.
E esses espelhos inclinados de 45 graus. Esses espelhos inclinados de 45 graus, essas frutas vão aparecer aqui assim, ó, 90 graus. Elas giram 90 graus. Consequentemente, o cliente postado diante desse espelho não vai precisar olhar diretamente para essas frutas, não vai precisar mexer nessas frutas para pegar essa fruta aqui atrás. Será que essa fruta está boa ou não? Basta ele olhar para esse espelho aqui, que ele vai conseguir enxergar a imagem dessas frutas diante dele, tá? Paralelamente ao eixo dele. Por quê? Porque esses espelhos são inclinados de 45 graus, daí as imagens sofrem uma rotação de 90 graus. Tranquilo? Retornou aqui? Chegou? Então é isso. Então finalizamos nossos estudos sobre os espelhos planos. Como eu disse anteriormente, é um estudo minucioso que tem que ser feito em casa por você, porque envolve geometria, envolve matemática, e você sabe que a matemática faz parte, por exemplo, de 45 questões do seu Enem. Então não se espantem se eles cobrarem algo que envolva geometria, envolvendo espelhos planos na sua prova lá de matemática, por que não? Seria interessantíssimo e é isso que o Enem se propõe a fazer, tá bom? Essa interdisciplinariedade, tá joia? Então, bom estudo, até a próxima, tchau, tchau.